todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao projeto Adagium Libre. Eu sou a Nice do Wars à la carte, comigo tenho a minha partner in crime sempre presente, Kátia Marques, ou Shadow Frozen. E hoje trazemos mais um convidado para este nosso projeto, em que nós juntamos duas artes, que são a literatura e a música. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Correia, autor da trilogia O Regresso Desejado e da obra O Segredo dos Bragança. Muito obrigada, Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui ao Adagium Libre. Obrigado também, obrigado por este bocadinho e por me darem a oportunidade de poder falar também um bocadinho sobre os livros. Ok, eu então vou começar por perguntar-te como é que foi o teu percurso enquanto autor. Podes-nos contar um bocado de como é que nasceu esta tua paixão pela escrita? Olha, acho que passa um bocadinho, o início destas paixões passam sempre um bocadinho por partirmos à descoberta de alguma coisa em nós próprios. Eu quando lancei Os Segredos de Bragança, e eu tenho dito isto várias vezes, Os Segredos de Bragança, que foi o meu primeiro livro, foi lançado em 2017, mas foi escrito entre 2012 e 2014. Depois foi aquela necessidade de encontrar uma editora, de passar, e eu obviamente não saltei pelas chamadas vanities, nem nada do género, andei sempre à procura de uma editora tradicional, e foi só realmente quando a EG me descobriu que em 2017, no início de 2017, é que se fez o lançamento do Segredos de Bragança. Eu comecei precisamente porque sempre gostei de fazer pesquisa. Eu sempre adorei pesquisa de conteúdo, sempre adorei fazer este género de coisas. E foi muito curioso, porque o meu trabalho final de curso, na altura que terminei o meu curso, que eu sou de formação em Engenharia Civil, e na altura em que terminei o meu curso foi muito engraçado porque tinha estado a fazer uma pesquisa muito acentuada sobre o último período da monarquia em Portugal, sobre aquele período que termina sensivelmente com 1910, 12, mais ou menos, até o início dos anos 20. E foi realmente um bocado por aí que depois o Segredo dos Bragança acabaria por nascer. Eu costumo dizer, até muitas vezes na brincadeira, O Segredo dos Bragança foi um livro que nasceu à frente do Palácio de Queluz. Eu estava sentado numa esplanada à frente do Palácio de Queluz, sempre com um bloco de notas, e a história começou a nascer ali. E foi engraçado, quando essa história nasceu, toda essa envolvência de começar a história ali no Palácio de Queluz e começar a envolver exatamente o reinado de Dom Carlos, que é onde começa o livro. Uhum. E foi realmente por aqui este bocadinho e é aqui que a história do Segredo dos Bragança começa. Claro, eu não conseguia estar parado e enquanto fui fazendo a pesquisa em torno do Segredo dos Bragança, acabei por cair naquilo que era talvez o expoente máximo na altura do sebastianismo em Portugal, e vou começando a cair à volta sempre de Dom Sebastião. O Segredo dos Bragança foi lançado, como eu vos disse, em 2017. Foi a minha primeira participação na Feira do Livro de Lisboa como autor. Okay. Eu habituado todos os anos a estar na Feira do Livro, sempre como leitor, e sempre tive aquele problema que todos nós, enquanto leitores, conhecemos, que é vir da Feira do Livro com umas pilhas nas mãos, que é uma coisa que eu ainda hoje mantenho. Aliás, eu hoje só me seguro um bocadinho mais, mas já não consigo. E já desde essa altura o fazia, e portanto, em 2017 eu faço a minha primeira introdução na feira como autor, e a verdade é que O Segredo dos Bragança se tornou um sucesso que eu não estava à espera. Foi um livro que, apesar da EGO ser na altura ainda, como ainda hoje é uma editora pequena, mas foi um livro que acabou por me dar uma notoriedade que eu não estava à espera. E foi um livro que saltou muito bem até para lá do Atlântico, através da Amazon. Eu não tenho ainda editora no Brasil, mas através da Amazon as vendas no Brasil sempre foram bastante altas. E foi um livro que se tornou conhecido. E é muito curioso por isso. É um livro ao qual eu gosto sempre de regressar, mesmo em apresentações e tudo. Lá está. Nessa sequência acabaria por depois começar também a escrita do livro novo. E é na escrita desse livro novo que depois acaba por cair na trilogia. E acaba por cair na trilogia pela simples razão que quando entreguei o primeiro manuscrito à editora estávamos a falar de quase 800 páginas e a primeira coisa que me disseram foi: estás doido, tu não publicas um livro dessas dimensões como segundo livro.
E pronto, e foi por causa disto que também depois acabou por ser separado em 3 livros, acabou por ser, porque a ideia inicial era ter partido em 2 livros, depois acabou por ser separado em 3. Mas lá está, foi um bocadinho nesta cena e nesta ideia de descobrir sempre mais e de querer investigar sempre mais que eu comecei realmente com este salto da engenharia para a literatura. E como é que te surgiu relativamente... Olha o Bilbo! Eu amo falar em descobrir coisas e aparece para as aventuras todas, já não é a primeira vez. Em O Regresso do Desejado, partes de uma premissa que é: e se o rei Dom Sebastião não tivesse morrido? E se ele voltasse? Uhum. De onde é que surgiu exatamente essa ideia? Tu estavas a falar também do expoente máximo do sebastianismo em Portugal. Uhum. O que é que nos podes contar sobre... Olha, eu devo dizer-vos que o início da escrita dos livros tem sempre... Há sempre um cliquezinho que motiva o início de um livro novo, pelo menos para mim enquanto autor. O Bragança, tal e qual como eu vos disse, eu estava sentado à frente do Palácio de Queluz, portanto, nas esplanadas em frente ao Palácio de Queluz. No caso do Regresso do Desejado, a coisa foi um bocadinho diferente. Como vos disse, eu tive a fazer muita pesquisa e, portanto, caí em muitas pesquisas em torno do sebastianismo. O expoente máximo dá-se exatamente depois com o Marquês de Pombal, etc. E há ali há um reviver do sebastianismo em Portugal, precisamente com o Sebastião José de Carvalho e Melo, é um segundo Sebastião. Mas não deixa de ser muito curioso que o segundo livro, e isto não tem nada daquela ideia romântica de como é que tu começas a escrever um livro, mas eu estou a circular em Lisboa de autocarro e estou a contornar o Marquês de Pombal. Estavam a montar as barracas da Feira do Livro, precisamente, em 2014. E eu olho para lá, para cima, para o topo do Parque Eduardo VII, e a minha primeira ideia é que bem que aqui ficava um palácio. E a segunda ideia foi: quem é que era o rei suficientemente louco para o fazer? E tal, e se a história fosse pegar na história, mas alterar ligeiramente a história? Então, e se Dom Sebastião tivesse voltado e as coisas todas encadeadas, a história nasce aqui. E eu lembro-me perfeitamente que as primeiras linhas da abertura do Regresso do Desejado, não o prefácio, não o prólogo do livro, mas aquelas linhas que abrem exatamente o primeiro capítulo, foram escritas a bordo do 783 a caminho das Amoreiras no telemóvel. Portanto, como vês, não há nada de romântico no início da escrita deste livro. Portanto, é um perfeito acaso que o faz nascer. E faz nascê-lo de tal maneira que, e posso dizer-vos que eu depois mergulho de tal maneira no século XVI, que acabei por cair e entrei na história como todos nós entramos na história de Portugal quando temos aulas e quando somos alunos de história, que é: todo o período espanhol foi uma desgraça. Foram 60 anos de completas desgraças. De Espanha nunca veio nada de bom, foi sempre tudo muito mal, etc. E eu entro nisto exatamente com esta noção. Portanto, e se Dom Sebastião tivesse voltado e estamos contra os espanhóis e todas estas coisas, e de repente apercebo-me de uma coisa: quanto mais fui investigando, mais eu fui descobrindo que afinal não foi bem assim. E começo a explorar de tal maneira a história em torno do século XVI, que vos devo dizer que é um dos períodos que, para mim, hoje em dia, enquanto autor, deve ser dos períodos mais interessantes da nossa história. Okay. E tenho pena que realmente nós não falemos tanto dele nas escolas e em tudo mais, porque nós olhamos para o sebastianismo como sebastianismo, efetivamente. Olhamos naquela questão de Dom Sebastião partir para Alcácer Quibir, nós perdemos o exército quase todo, o exército português é quase todo dizimado. Em Portugal nada mais resta senão o cardeal Dom Henrique, que já está velho, não pode ter filhos, ainda por cima um homem da igreja, etc, etc. Temos aquelas lutas e batalhas entre o Dom António Prior do Crato, entre a Catarina de Bragança, o marido dela, e os próprios príncipes italianos das duas Sicílias, que entretanto começam a degladiar-se pelo trono de Portugal. E às tantas, de repente, Filipe II. Sim. E sem nós nos apercebermos, e quando nós estudamos a história, Filipe II deve ter sido o mais português dos reis espanhóis que nós tivemos. Pronto, efetivamente, Filipe III e Filipe IV, que foram segundos e terceiro de Portugal, respectivamente, foram uma desgraça. Ponto. E isto é ponto assente. Aqui não há nada a fazer. O segundo
porque começa aquela necessidade que Portugal, ele vai contra as orientações do próprio pai, portanto, nós aqui também já não queremos ter, aqui já nem sequer temos uma proteção conforme tínhamos no tempo do Filipe II. Portanto, passa a ideia de que Portugal passará a ser uma outra província espanhola, passará a ser outra região autónoma, e depois com o Filipe IV, que é terceiro de Portugal, que já não, praticamente não governa, quem governa é o vice-rei já nomeado por ele, sabemos depois que temos um luxo completamente desmesurado. Agora pegarmos em toda esta história e alterar a história, colocá-la de maneira a que Dom Sebastião regresse. Então, e agora que regressou, então o que é que vamos fazer? Então, e vamos começar o passo a passo, desde 1580 até 1640, mas num caminho de história que é completamente diferente. Portanto, há personagens que já não aparecem, há personalidades que já não existem, há personalidades que estão fora das épocas deles, e criar tudo isto é realmente criar uma história interessantíssima, e foi por isto que nasceram 800 páginas, não é? Pronto, e foi assim um bocadinho que... E é realmente assim um bocadinho que nasce depois o Regresso do Desejado. No meio dessa ideia de que como é que nós pegamos num rei que está praticamente esquecido pela nossa história, que é o caso de Dom Sebastião, mas que depois, por fim, o vamos modificar de maneira a que realmente ele seja, ao fim e ao cabo, o herói destas quase 1000 páginas de livro e que formam a trilogia. Ao fim e ao cabo, tu pegaste naquele mito do Dom Sebastião, que foi aquele rei que nós sempre desejamos e que, de certa forma, idolatramos como se fosse um herói, e se ele estivesse aqui seria tudo muito melhor, porque ele iria ser muito melhor do que qualquer outro rei possível. É quase como se fosse um género de rei Arthur que vai chegar e ser o esplendor real, aquela figura que nós nunca tivemos, e dar-lhe um corpo. Nós nunca vamos saber o que é que teria acontecido se Dom Sebastião tivesse voltado a Alcácer Quibir, mas vamos torná-lo um mito do melhor rei possível. Basicamente, exatamente. Tentaste preencher aquela... Sim. Tentei preencher esse vazio ou a mudança espanhola com um rei português. Há uma coisa engraçada que é quando o livro começa, o Dom Sebastião regressa a Lisboa numa manhã de muito sol. Portanto, não há nevoeiros, acabou. Tipo, não. Devo dizer-vos que o único nevoeiro que está presente nos livros é no Inquisição, no segundo volume. E é um nevoeiro que foi escrito também, e spoilers à parte. Eu escrevi o segundo livro, mais ou menos, como vos disse, em simultâneo. E quando partimos a história em 3 livros, o segundo volume já foi depois todo compactado, etc., no ano seguinte, entre 2018 e inícios de 2019. E eu fui participar, precisamente com a EGA, uma feira do livro do Porto. Foi eu não gostaria de lhe chamar desastre, mas perto disso. Porque realmente a Feira do Livro do Porto, para mim, padece de alguns problemas, nomeadamente a organização. E com um espaço fantástico, porque ela é feita num jardins fabulosos, numa cidade que eu acho maravilhosa, e de repente colocam-nos, enquanto autores, a dar autógrafos e a falarmos sobre os nossos livros no último piso da biblioteca. Num sítio nada acessível, e durante uma exposição que na altura lá estava sobre o ruído. Eu tinha uma máquina que a cada 30 segundos atrás de mim fazia barulho. Enquanto eu falava. Pronto, isto só para verem o quanto foi motivador esse dia. Eu fiz a apresentação com 4 pessoas à minha frente, e acredito que dessas 4 pessoas, 3 delas eram velhinhas super simpáticas e completamente surdas. Eu vim embora para Lisboa depois dessa apresentação e depois de muita gente ter andado à procura e que ninguém sabia onde é que estávamos e tudo o resto. E eu venho para Lisboa e venho com o iPad a escrever e pensei, pronto, eu acho que agora que é a altura ideal para continuar a escrever e para acabar de escrever a história do Inquisição, no segundo volume. E eu escrevi precisamente 3 ou 4 capítulos no Regresso a Lisboa sobre a queda do Porto. E que são aqueles momentos em que as tropas fiéis a Dom Sebastião vão atacar as tropas fiéis a Dom Filipe, que estão estacionadas no Porto.
E o Porto é destruído a tiro de canhão. Portanto, eu acho que foi uma vingançazinha minha por conta da Feira do Livro do Porto. Portanto, lá está. Eu, como vos disse, eu fiz a viagem de regresso do Porto até Lisboa no pendular e vim a viagem toda a escrever. E como 4 capítulos não é propriamente... Não é Não foi pouco. nem 2 capítulos, não foi pouco. Portanto, lá está. E é o único nevoeiro que existe, porque é o nevoeiro que tapa a entrada de Dom Sebastião no Porto e que é precisamente baseado nas minhas histórias com nevoeiros no Porto, porque todas as minhas estadias, muitas das vezes assisti ao nevoeiro a galgar o Douro e a começar a subir em direção a São Bento e tudo mais, e a cobrir a Sim. cidade toda, que eu acho que é... Isto a propósito do único nevoeiro presente no livro, por tudo o resto, muito sol. Portanto, eu gosto de ter um rei que é completamente diferente da ideia que nós tínhamos dele. E acho que era isto também que nos fazia um bocadinho de falta, porque nós temos em Portugal muito boa literatura a nível de romance histórico, é indiscutível. Temos belíssimos romancistas históricos. Independentemente daqueles que escrevem recorrendo a escritores fantasma ou a quem os apoia em pesquisa ou o que quer que seja, mas acho que nós temos muito bons romancistas históricos. No entanto, nós vamos para Portugal e vamos à procura de qualquer fantasia histórica e não temos. Temos muito romance, como vos digo, mas não temos mais nada. Isabel Silva fez um trabalho fabuloso com as rainhas. A Maria João Lobo Carvalho tem feito um trabalho muito bom também relativamente aos Távoras e a todos os outros. Isto só para referir 2 nomes. E de repente, mas nós de repente queremos uma história sobre Dom Sebastião e não temos. De repente estamos a olhar para Dom Dinis e não temos absolutamente nada. Estamos a olhar para Dom João VI e a célebre transição de capitais em que Lisboa deixa de ser capital do reino para o Rio de Janeiro passar a ser capital do reino. Pouco ou nada se fala. Portanto, há tanto, mas tanto na história de Portugal que pode ser usado nesta questão da fantasia histórica e ninguém usa. E há leitores para isto. E eu costumo dizer que muitos dos leitores às vezes precisavam de ler esta fantasia histórica para também conhecerem um bocadinho mais sobre a nossa história. Porque isso também nos leva a descobrir mais sobre a nossa própria história. E, Pode pronto, ser essa é até a minha opinião. uma Pronto. catapulta que incentiva exatamente, até às vezes os mais jovens, Uhum. que inclusivamente se veem com manuais por vezes maçudos e a nossa história tem tanta coisa interessante. E se calhar ao pegar numa obra de fantasia histórica ou de história especulativa ou que realmente ganham um interesse totalmente renovado sobre a nossa história, porque a nossa história é riquíssima e realmente está muito para lá dos manuais. Uhum. Eu devo dizer que eu, por exemplo, muitas das vezes em apresentações do Segredo dos Bragança, e quando as pessoas me perguntavam, eu costumava sempre dizer que o Segredo dos Bragança são 90% investigação, 10% ficção. E a ficção dentro do Bragança passa-se exatamente naqueles buraquinhos em que não há nada registado sobre a história de Portugal. Portanto, lá está que são os 10% de ficção. E uma das coisas que eu mais ouvi, uma das ideias que eu mais ouvi espalhadas ao longo dos meses em que fui fazendo o trabalho com o Segredo dos Bragança, foi que muita gente me disse que tinham lido o livro e que depois de o terem lido, que tinham ido para os manuais de história para conseguirem perceber o que é que era verdade e o que é que não era. E eu acho que isto é importantíssimo, isto é enriquecedor, tanto para nós enquanto autores como para o leitor, porque ajuda precisamente a descobrir esses pedaços da história que de outra maneira não se descobrem. Sim, eu acho que primeiro, eu acho que é exatamente isso que vocês estavam a dizer. A nossa história é muito vasta, é muito rica. Mesmo que nós sejamos um país muito pequenino, geograficamente. Nós viajamos pelo mundo, nós conhecemos várias culturas, nós descobrimos parte do mundo. Fomos um império vasto e duradouro. Então nós temos imensa história, temos as nossas histórias endémicas, né, que fazem parte dos povos que sempre estiveram em Portugal. E a Shadow está-se a rir porque ela sabe que nós ano passado fizemos uma leitura conjunta de Morse More e já agora está neste momento a ocorrer uma leitura conjunta da trilogia do Desejado, que é organizada precisamente pela Shadow Frozen e pela Mystical Candles. Quem se quiser juntar ainda vai a tempo. Elas estão a promover esta leitura conjunta
também para promover o livro e os nossos autores. Eu acho que é excelente quando as pessoas se juntam para dinamizar estas leituras, né? Porque, como disseste bem, existem imensos autores portugueses e romancistas históricos em bastante quantidade, e é super interessante perceber que nós temos uma história que pode ser utilizada e ser retratada em livro, e depois aquela parte do eu depois vou pesquisar para ver o que é verdade e o que é ficcionado, né? Porque o romance histórico tem sempre ali um quê de ficcionado, precisamente naquelas partes em que a história não tem registro, nós temos que completar. E é extremamente interessante ver que as pessoas aderem, as pessoas gostam de saber, e talvez precisamente porque os manuais são muito maçudos, os planos educacionais são enormes, portanto não dá efetivamente para falar sobre tudo, e é uma excelente ferramenta também para os miúdos, né, para se interessarem. Afinal, nós não somos todos uns chatos, e não é só uma treta de sala de aula, mas que nós temos uma história tão importante, tão vasta, que vai tocando em vários pontos e que influenciou várias outras histórias de outros países da Europa e além da Europa, e que é talvez, não diria mais lúdica, mas mais palpável, mais interessante. É porque dá-nos atenção. exatamente as histórias da história, ou seja, dá-nos aqueles bocadinhos que tornam a história interessante. Tu tens bons exemplos disso, por exemplo, com as aventuras do Rei Arthur em Camelot. Tu tens as aventuras de Robin Hood, e eu só estou a pensar nos ingleses. Sim. Tens o bom exemplo das Brumas de Avalon, que é um dos mais conhecidos romances dentro da época. Pronto, aí estão eles. Tens os exemplos ainda também dentro dos clássicos com o Dom Quixote de La Mancha, que é um dos melhores exemplos da literatura cavaleiresca. Tens os exemplos do Dumas, tanto do pai como do filho, com os Três Mosqueteiros, com a Dama das Camélias, etc. Tens os romances do Stevenson, como A Ilha do Tesouro e outros tantos, que são realmente fantasias e ficções especulativas dentro da história que te ajudaram a descobrir a história desses países. E depois chegas a Portugal e tens o deserto. Tens um deserto, porque simplesmente nunca se explorou, nunca se fez. Nós fomos muito, e talvez eu acho que a nossa história é um bocadinho moldada por isto. Desde os anos 40 nós temos uma ideia de história, e temos a tal ideia da história de Portugal e da historiografia portuguesa, muito balizada na ideia dos heróis, dos descobrimentos, tudo foi grande, tudo foi muito bom. E tudo o resto. A história não foi feita somente dos heróis, nós temos N assuntos para nos arrependermos ao longo da história. Mas se calhar eu acho que também era importante, termos exatamente esse equilíbrio entre aquilo que realmente nos engrandece enquanto história, mas também olharmos também para aquilo que foram as nossas falhas e perceber que também são as nossas falhas que nos ajudaram a crescer. Portanto, são todos estes bocadinhos que eu acho que nos fazem ainda falta. A ideia que nós temos hoje em dia da nossa história começar com Dom Afonso Henriques, para mim é um erro. Eu acho que a nossa história é riquíssima antes de Dom Afonso Henriques, e nem sequer estou a falar dos romanos, dos celtas e por aí adiante. Só do período do Condado Portucalense a nossa história é riquíssima. E não se fala. E, portanto, tudo isto nos leva precisamente a percebermos que há reinados que praticamente nunca se falaram. Há reis que nós praticamente não ouvimos falar sobre eles. Conseguir fazer isto já com Dom Sebastião é um feito. E acreditem que isto é um feito. Porque conseguir trazer à luz um rei, que a ideia que nós temos dele é que realmente foi trazido por Portugal sepultado depois da Batalha de Alcácer Quibir, ainda que haja quem ache que nunca voltou, etc, etc, etc. Conseguir criar a partir daqui uma história uma história de ficção, no meio de tantas histórias que até parecem reais e que às vezes são mais ficcionadas que a própria ficção, é obra. É obra. E isso levou-te a necessidade de fazer imensa pesquisa, porque nós temos várias personagens que surgem aqui, que são personagens históricas, que eu estive a ir investigar e a ver até a cara, as molduras que nós temos, Sim, isso, sim. os retratos que nós temos, e estive a meter no grupo, para dar também uma face à personagem.
E tu fizeste uma pesquisa de certeza vastíssima. Tal Sim. como no Segredos de Bragança foi 90% e 10% de ficção, aqui não será, porque realmente temos essa premissa do Dom Sebastião voltar, mas há muita parte que é exatamente pesquisa histórica de locais fundo. e de pessoas. De locais Sim, sem também. dúvida nenhuma. Uhum. Isso sem dúvida nenhuma. E tu tens realmente muita coisa em termos de pesquisa, porque há muitas coisas que são necessárias. Quando se escreve um livro, mesmo que seja um livro de ficção, para mim uma das coisas mais importantes é que a pessoa se sinta dentro da história. E tu só te sentes dentro da história se tu tiveres realmente os pormenores e os detalhes e as coisas todas que te levam para aquele acontecimento, para o local, para tudo isto. E lá está, grande parte da pesquisa passa também não só por conhecer a história, como conhecer também a história dos locais. Foi o conhecer Lisboa a fundo, foi o conhecer o Algarve a fundo, foi conhecer a própria Andaluzia a fundo, e muita da pesquisa foi feita em Sevilha. Aliás, devo dizer-vos que o Arquivo Geral das Índias em Sevilha tem muito mais informação sobre os descobrimentos portugueses do que aquela que nós temos cá em Portugal. Vale o que vale. Ok. Mas lá está, quer dizer, toda esta pesquisa é fundamental para colocar o leitor dentro da obra. Não só no que diz respeito às personagens, e sim, há algumas delas que até estão deslocadas das suas épocas, o caso da própria mãe de Dom Sebastião e o caso do próprio Filipe II e o próprio caso de outros tantos, que são personagens que existiram, mas que estão fora das épocas deles, alguns dentro da época, outros um bocadinho menos. O caso também com a própria Dona Catarina, com a avó de Dom Sebastião. Mas depois tens figuras que são figuras perfeitamente, que são inspiradas noutros, mas que são figuras que são completamente de ficção. O governador espanhol de Lisboa, por exemplo, sendo muito inspirado no Conde Duque de Olivares, não deixa de ser uma personagem da ficção. E o Olivares só viria 40 anos depois, portanto. Uhum. Mas foi preciso andares a reconstruir todas estas coisas. Foi. Isso foi sem dúvida nenhuma. É preciso reconstruir tudo, é preciso perceber toda a realidade da época para depois a poder transformar numa ficção. Ou seja, tiveste que pegar no puzzle, desmontá-lo, E voltar criar a umas montá-lo. peças fantasma e Exatamente. voltar a O montar. princípio ao fim e ao cabo é esse. Sim. As 3 capas dos livros seguem exatamente um princípio engraçado nas pinturas, que é o primeiro, que retrata a ascensão de Dom Sebastião, tem na capa o retrato de Dom Sebastião. O tal retrato que vos falava, do Alonso Sánchez Coelho, que foi descoberto no Palácio de Schönbrunn, entre as coisas que pertencem efetivamente aos Habsburgos, e nós sabemos que a dinastia reinou sobre toda a Europa até 1914, portanto é uma dinastia muito extensa. Em Espanha eles em Espanha duram até ao reinado de Carlos VI, ou Carlos II de Espanha. Portanto, são poucos anos após Dom Sebastião, portanto, será 1660, aproximadamente 70. E esse retrato do Alonso Sánchez Coelho, que foi um retrato que durante muitos anos se pensou que estava perdido e acabará por ser descoberto, e foi descoberto entre 2012 e 2013, quando a assinatura do pintor é descoberta. Isto na capa do primeiro livro, do Ascensão. A capa do segundo volume, do Inquisição, já vai pegar exatamente em Filipe II e pega no retrato da Sofonisba Anguissola, da pintora oficial da corte espanhola. Ele é uma pintura feita depois da morte da Maria de Valois, da segunda esposa de Filipe II, e que o retrata exatamente com a tal ideia já o retrata precisamente com a lenda negra, com a ideia da lenda negra em torno do Filipe II, e que é talvez um dos mais interessantes e dos mais discutidos assuntos pela história espanhola, sobre a veracidade ou não da chamada lenda negra. A capa do terceiro livro, do Redenção, é uma brincadeira com o retrato do Cristóvão de Moraes que nós temos no Museu Nacional de Arte Antiga. É o retrato de Dom Sebastião, que nós temos e conhecemos, com a particularidade e com a curiosidade dele estar envelhecido para esse retrato, ou seja, o Dom Sebastião é retratado no último volume já com uma longa barba branca. E lá está, o livro Redenção acaba por apanhar todo este período
até essa altura. E é daí também a importância que a pintura vai tendo. E nos retratos, concretamente, que estamos a falar, há partes muito interessantes e a fotografia, como não há fotografia na época, o retrato ajuda-nos muitas vezes a percebermos quem é que eram as personagens e quais eram as suas relações e tudo mais. E assim conseguimos dar também uma cara às personagens que realmente estamos a ler. E sentirmos às vezes até mais próximos, mais familiarizados com eles, e com a época em si. E também houve uma pesquisa para parte dos locais, porque estamos a falar de uma época antes do terremoto, e também tiveste que fazer uma pesquisa grande a nível Concretamente, uma de época entre terremotos. entre terremotos, exato. Eu gosto de chamar isto como uma época entre terremotos. Porque em 1531 Lisboa sofre um primeiro grande terremoto sobre o qual há muito pouca informação. E há muito pouca informação porque Lisboa, além de sofre com esse terremoto, mas grande parte da população não está em Lisboa, porque como Lisboa estava sobre um surto de peste, vá-se lá entender os surtos e as pandemias em Portugal, mas Lisboa está sob um surto de peste e a corte pirou-se, completamente desapareceu para Almeirim. A corte está em Almeirim recatada, etc. E quando a corte está reunida e que está na parte mais tranquila, mas há um grande terremoto e que derruba grande parte das estruturas lisboetas, não só do próprio Palácio Real, como de tudo o resto. O próprio Palácio Real é extremamente danificado, há de ser Dom João III quem o recupera. Dom Sebastião nunca quererá lá viver, tanto que Dom Sebastião vive a maior parte do seu tempo no Paço de Santos, e que efetivamente aparece na história como sendo o paço preferido de Dom Sebastião. Aliás, eu lembro-me das descrições que foram feitas, e há uma descrição que passei aos livros, muito curiosa da época, porque o Paço da Ribeira tem a particularidade de estar construído em cima do rio. E, estando construído em cima do rio, as suas traseiras dão para a Rua dos Ferreiros, ou para a Rua Nova dos Ferros, como também é conhecida. Particularidade extremamente interessante, para temperar ferro utilizam-se vários produtos químicos, e estamos a falar de uma Lisboa em que são fabricadas armas, portanto estamos a falar da Lisboa do século XVI. O cheiro a enxofre no palácio e no paço devia ser qualquer coisa absolutamente intragável para se lá viver. Horrível. Se a isso nós ainda somarmos os esgotos da cidade que são atirados a céu aberto, Sim. o água vai que é comum, e isso só estou ainda a falar de Lisboa, o água vai que é comum, aliás há uma cena com o próprio Duque de Alba, em que o Duque de Alba vai a caminho de casa dos Duques de Bragança e por pouco escapa a levar com água vai. Portanto, se nós imaginarmos tudo isto na cidade de Lisboa e com o paço em cima do rio, onde toda a porcaria, para não dizer outros nomes piores, toda a porcaria dos navios é despejada, imaginem o que era viver naquele paço. E é por isso que Dom Sebastião, o incomodado, vai preferir sempre viver em Santos e não na Alcáçova, porque a Alcáçova, entretanto, também já era um passo secundário, mas vai viver para Santos. Até ao terremoto seguinte, em Lisboa, até 1755, a cidade continua a expandir-se, e expande-se sempre em torno do bairro Alto de Santa Catarina, da chamada zona dos ingleses e dos franceses, porque quem conhece Lisboa, a parte da Assembleia da República, em direção a Santos, e a cidade começa a expandir-se precisamente na direção de Alcântara. Uhum. Aliás, historicamente é precisamente junto à Ponte de Alcântara que é travado a grande batalha entre as tropas do prior do Crato, do António, e do Duque de Alba, quando finalmente Filipe II toma conta de Portugal. E, portanto, toda a cidade expande-se muito para este lado. Conhecer a expansão da cidade nesta altura é fundamental para se criar a tal história à volta dos livros, conforme eu vos estava a falar. E perceber exatamente que a cidade vai mudando e que os mapas vão mudando, mas mudam muito pouco e a cidade só se expande. Depois, há aqui uma coisa também que nós temos que ter a noção. Lisboa termina mais ou menos onde é hoje a Avenida Dom Carlos I. Uhum.
portanto, na zona da Assembleia da República. Daí para a frente temos o Paço de Santos, que é isolado, que é uma quinta isolada, e a seguir ao Paço de Santos só temos o Baluarte das Necessidades, que nos marca a entrada da Ribeira de Alcântara. E aí acabou Lisboa. Daí para diante, até Belém, é outra cidade, porque Belém já é outra cidade e já não é Lisboa. Se formos para a Zona Norte, por exemplo, a cidade termina aproximadamente onde está o chafariz de El Rei, hoje em dia em plena Alfama. E daí em diante, aquilo que é hoje Santa Apolónia, etc., etc., nada daquilo existe a não ser o convento da Madre Deus. Ok. Portanto, se nós pensarmos que a cidade é só aquele centro e que de repente, a nível do resto já da cidade, começou a desenvolver-se para norte, porque a cidade está a desenvolver-se na direção do tal Palácio Imperial de que eu falava no início, que ficaria muito bonito no Alto Parque Eduardo VII, estamos a imaginar uma cidade que é completamente diferente. E estamos a imaginar uma cidade cujo Rossio é o limite, porque é exatamente onde está o Hospital de Todos os Santos e o Palácio da Inquisição. Daí em diante, tudo o resto, a partir daí nas histórias, depois também entramos um bocadinho na especulação e na parte especulativa de como é que a cidade teria crescido. O mesmo se passa em relação às outras descrições que são feitas. A descrição de Sevilha e a entrada da Joana de Áustria em Sevilha, por exemplo. Desculpem se lá ainda não chegaram à leitura, lamento. No spoilers. A chegada dela à Sevilha retrata exatamente aquilo que uma carruagem junto-triana veria ao entrar na muralha da cidade em direção à catedral. E a Catedral de Sevilha que nós conhecemos ainda está em obras nesta altura. Ainda está a ser ampliada. Da mesma forma que, por exemplo, o Porto, para quem conhece bem o Porto terminava no termo de Miragaia. Portanto, de Miragaia em diante não há mais nada a não ser a Vila da Foz, que é na Foz. Pois. Exato. Acabou, não há mais nada no meio. Ou seja, toda aquela parte que nós os conhecemos do Porto, Massarelos, etc., etc., nada daquilo existia, eram campos. Há ali uma ou outra localidadezinha, porque há o Lavogilde, que é hoje em dia a região de Novo Gilde, etc., etc. Ou seja, há 2 ou 3 localidadezinhas pequenas, mas não há mais nada. Para norte, então, a cidade termina na Muralha Fernandina. Daí em diante não há mais nada, não há campanhã sequer. Portanto, tudo isto, e para sul a mesma coisa. Se nós vamos criar isto, algo que passa, na época tem um mosteiro, tem meia dúzia de casas à frente que servem o mosteiro e tem um castelo, não tem mais nada. Portanto, se nós formos imaginar, e temos que ir à época imaginar, fazer toda esta pesquisa em torno dos locais para os tornar mais reais, é aí que nós percebemos o quanto, ou a maneira como é que as coisas foram crescendo e foram evoluindo ao longo dos séculos. Daí a tal a importância de conhecermos bem os mapas e de conhecermos bem os espaços onde estamos, que acho que é fundamental. Por exemplo, eu acho que é impensável, e corrijam-me se eu estiver errado, mas é impensável nós hoje em dia irmos ler, por exemplo, um Senhor dos Anéis e já não imaginarmos na nossa cabeça um mapa da Terra-média. É o mesmo. Sim. Sim. Portanto, eu na realidade não estou a inventar a Terra-média, mas estou a reverter o que era para Portugal do século XVI. Portanto, lá está, é isso que eu acho que é fundamental e acho que é isso que prende o leitor e acho que é isso que ajuda muitas vezes o leitor a descobrir o que é que são as próprias raízes que estão lá por trás. Sim. Estavas a falar do leitor, da conexão que o leitor vai tendo com a obra, mediante a pesquisa, mediante aquilo que consegues retornar, neste caso, para o passado que faz parte da nossa história. Por isso eu ia-te fazer uma pergunta relativamente à criação do público na literatura, que é um debate que se tem tornado cada vez mais importante. Na tua opinião, como seria possível criar mais leitores, cativar mais pessoas para obras, neste caso, de autores nacionais? Como é que eu te vou responder a isto sem ser minimamente mal educado? Bom, eu vou tentar, eu vou fazer os possíveis. Não, agora a sério. Eu acho que um grande problema que nós temos em Portugal é com a publicidade. Ponto. Nós damos demasiada importância
e continuamos a dar demasiado valor àquilo que não é nosso. Independentemente do valor que tem, ponto, e nós sabemos bem que sim. Mas a publicidade é fundamental. Depois temos a chamada literatura, e lá está, eu não querendo ser mal educado, eu vou passar adiante a expressão e perdoem-me, cortem se for preciso, a literatura de cordel. E nós sabemos ao que é que eu me estou a referir. Nós temos demasiada literatura de cordel que não ajuda a dar boa imagem da literatura portuguesa. Depois temos autores que são autores extremamente densos e que toda a gente acha que estão ao alcance de toda a gente lê-los. Dou-vos o caso e dou-vos o exemplo do Zé Rodrigues dos Santos. Claro, se nós pegarmos nestes exemplos todos e se nós olharmos unicamente para isso, que são os tais pontos que têm maior destaque, têm maiores vendas, etc., claramente que o pessoal que queira ler qualquer coisa de autores portugueses vai desistir à partida, porque não consegue. Porque ou são obras pequenas e más, quando digo más, sem conteúdo, ou são obras extremamente densas e com muito conteúdo, mas que não são para toda a gente. E os históricos às vezes padecem disso. Aliás, eu devo dizer-vos, e lembro-me perfeitamente bem, até muito recentemente, com o Dona Maria I, da Isabel Stilwell. O Dona Maria I é um livro muitíssimo bom, mas que está carregado de informação que, no mínimo, poderia ser dada de uma forma muito mais leve. Nada disso ajuda a nós convencermos o leitor a ler. Não conseguimos, porque nem sequer nós temos. Se nós disséssemos, não, nós somos um povo extremamente aberto à leitura, os portugueses adoram ler, toda a gente adora ler em Portugal e temos uma grande tradição de leituras, etc. Isso seria muito bonito, mas não é. E como não é, nós nem sequer conseguimos escolher aquilo que lemos. E como vamos ler por modas, normalmente dá porcaria, não é? Daí a dar a volta e conseguir chegar ao público, às vezes é a parte pior. Eu tenho sentido essa dificuldade, e isto não é de maneira nenhuma estar a puxar a brasa àquilo que faço, àquilo que vendo, ou àquilo que tenho em termos de livros, mas é extremamente difícil chegar ao público. Acreditem, olha, simpático. Esse senhor foi muito simpático agora, foi-me cumprimentar e tudo. Mas como vos digo, é muito complicado chegarmos a um público que realmente sabe quem é que somos, ou percebe, sem olhar para o autor, mas por olhando para a obra. E há muitos autores que dizem com razão, é assim, um dia o autor morre, mas a obra acaba por ficar. Sim. Agora, se nós não fizermos nenhum trabalho para que fique, ficou esquecida, acabou. Levarmos as pessoas a ler, eu acho que é importantíssimo. Eu participei, durante o ano 2021, eu participei no Festival Ridon, no Festival da Almada, que é um festival de literatura juvenil, destinado maioritariamente a alunos das escolas, entre o 5º e o 12º ano. E durante a apresentação que eu fiz de 40 minutos que tinha, eu tive cerca de 300 alunos a assistirem à apresentação. O que é extremamente interessante e é extremamente compensador perceberes que tu consegues chegar a um público mais novo. Sim. A questão é, será que eles, se forem ler os meus livros, percebem? Se calhar compreendem-nos, mas se calhar se tiverem 15 ou 16 anos, compreendem-nos melhor que se tiverem 13. Sim, sem dúvida. Portanto, lá está. Às vezes é um bocadinho conseguirmos dar a volta aqui aos textos para conseguirmos perceber exatamente que tipo de público é que nós temos. Tens um belíssimo exemplo disso recente com o Nuno Pomuceno. O Nuno tem feito um trabalho fantástico a nível de divulgação e a nível de livros e tudo mais. E o Nuno tem tido uma produção fantástica, muito recente. E o Nuno tem um público muito específico, porque nem toda a gente consegue ler o Nuno. Nem toda a gente compreende a leitura do Nuno. E tal e qual como ele, todos os outros autores. E se nós, enquanto autores, também percebemos isso, nós percebemos que também estamos a ser um bocadinho seletivos com aquilo que escrevemos e para que público escrevemos. Soluções. Acredito que não haja aquela solução mágica que nós fazemos assim e já está. Não há. Ponto.
Mas, por exemplo, de ir às escolas, independentemente, por exemplo, algumas obras, se calhar, para jovens de 13, 14 anos, mas outras, se calhar, para jovens de 15, 16, 17 anos. Porque nós temos, por exemplo, se for no secundário, já terão uma faixa etária superior e aí, se calhar, terão Sim. outro tipo Uhum. de abordagem relativamente às obras. Ou até mesmo, por exemplo, a nível universitário, haver às vezes alguma divulgação. Eu sei que a nível de fantasia só conheço mesmo o Mensageiro das Estrelas, Sim. que é Sim, um colóquio que existe na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mas mas lá de está, é divulgar. letras, exatamente aí tens. A questão é um público específico. Sim, Sim. E, no entanto, não é só o pessoal de letras que lê, acreditem. sim, claro que não. Eu lembro-me perfeitamente, nos tempos de engenharia, da loucura que era, particularmente, estamos no campo da fantasia, lembro-me perfeitamente da loucura que era com Tolkien. Eu apanhei já os anos finais também dos Harry Potters e, portanto, obviamente já se apanha todo este género de coisas. Mas, por exemplo, a nível de escolas, não é fácil para um autor, por exemplo, ir a uma escola apresentar livros. E não é fácil porquê? Porque também não se conhecem os autores, a maior parte das vezes nós enquanto autores, e eu aí falo contra mim próprio, não somos capazes também de nos dar a conhecer, ou porque as editoras também não nos passam, ou porque as livrarias também não nos expõem. Epá, há N razões que podem levar a que isto aconteça. Mudar isso era fundamental e era muito bonito. Mas lá está, estamos num campo completamente utópico no qual eu não acredito que a coisa vá mudar, particularmente nos tempos mais próximos. Isto muito sinceramente. Espero que sim. Penso que não. Pois, Pronto. mas a E eu tenho nível. feito algum trabalho, e desculpem de interromper-te, mas tenho feito algum trabalho a nível de escolas, tanto a nível de secundárias como a nível de universidades e até de universidades sénior, que tenho tido uma abordagem de parte das pessoas até extremamente interessante. Mas vá, é pouco. Portanto, há que continuar a trabalhar e é um trabalho que tem que ser feito. E em contexto pandémico, então, tem sido realmente Muito chegar ao complicado. público, então, ainda muito mais complicado. Pois. Mas vais agora chegar ao público de uma outra forma, no dia 22. Que Vou. neste caso, quando o vídeo for para o ar, quer dizer amanhã. Exato. Ah, vai ser tipo uma viagem no tempo, esta apresentação sobre o regresso desejado. Gostaria de saber o que é que nós podemos esperar, que ligações com outros tipos de arte também vamos ter, porque eu já vi ali algo de danças e já vi ali outros autores também. O que é Uhum. que nos podes desvendar um pouco? Ora bem, vai ser efetivamente aquilo que estava prometido daqui a pouco há 2 anos e que foi finalmente o lançamento do último volume da trilogia. Apesar de ele estar disponível ao público e de existir nas livrarias, nunca chegou a fazer-se o lançamento dele. O livro saiu para o público em agosto de 2020, em pleno contexto pandémico. O livro estava pronto, portanto não havia necessidade de o atrasar, não havia necessidade de o fazer e o livro saiu. Eu fiz uma pequena apresentação dele até em Castro Marim, na Taberna Medieval, e por conta dessa mesma Taberna Medieval e muitas outras coisas, eu enquanto fui fazendo as apresentações, em 2019, precisamente para a apresentação do Inquisição, eu tive um momento, digamos assim, em que me foi permitido entrar num campo de recriação histórica. Ok. Portanto, fazer essa recriação histórica e trazer essa recriação histórica é uma boa maneira também de envolver mais os leitores. E é uma forma curiosa de desenvolver, porque nós gostamos, e enquanto público, nós gostamos sempre muito da parte teatral das feiras medievais, do imaginário, etc. E uma das coisas que é muito curiosa, tal e qual como eu também vos dizia há bocado, nós não temos grande recriação do século XVI, precisamente porque nós abominamos de tal maneira a ideia de que fomos espanhóis durante um período de 60 anos que nem sequer queremos pensar nisso. Ponto. É tudo negro, não nos interessa.
E então, se não nos interessa, obviamente isto vai ficando sempre para trás. Nesse contexto, eu gosto de fazer estas apresentações e propor às pessoas a viagem no tempo, porque é uma maneira também das pessoas irem um bocadinho atrás e perceberem a dificuldade que havia, e as nossas roupas, eu posso garantir que são roupas recriadas a partir das roupas da época. Portanto, é complicado e é bom para as pessoas perceberem o peso que nós às vezes carregamos em cima, e não estou a falar de armaduras, estou a falar de camadas e camadas e camadas de roupa. Sim. Fazer uma apresentação destas em janeiro é fantástica, porque roupinha dá muito jeito. Garanto-vos que fazer uma apresentação destas em agosto custa muito, muito, muito. O que é que mais podem esperar daquilo que vão ver amanhã? Ou que entretanto já tiveram visto, porque se virem este vídeo mais tarde também já o viram. Sim. Vão esperar e vão ver danças, e vão ver a recriação de danças de corte também do próprio século XVI, com um grupo de Sintra que faz precisamente a recriação da área das danças. Okay. Vão ver a recriação de várias personagens e de várias personalidades que estão nos livros, e vão também ver a apresentação de alguns outros autores com os quais eu tenho tido o prazer e o gosto de trabalhar ao longo dos últimos meses. Também está prometido, e eu posso-vos dizer que já tive o prazer de assistir, e acredito que vão gostar, um poema exclusivo do Nero à volta de Dom Sebastião, portanto vocês acho que vão gostar de ver exatamente essa reação. E vamos ter também a visita do Francisco Ramalheira, que nos vai falar não só da fantasia, como também um bocadinho da parte do romance histórico, e que são ali aqueles dois temas que às vezes nos atacam um bocadinho de um lado e do outro. Mas acho que vai valer a pena, portanto, toda a gente que for ver, e claro, com todas as normas que a DGS nos impõe, claro, sim. Exatamente. Vai ser tudo feito devidamente com todos os devidos cuidados, mas lá estaremos para tentar dar o melhor possível e apresentar realmente este último livro da trilogia. Olha, e podes-nos dizer quais são as expectativas para o futuro? Que novas obras estão de momento na forja, ou também será uma surpresa? Não há grandes... Bom, há algumas surpresas em vista, sim. Há algumas que são mais surpresas do que outras. Aquilo que é para já o caminho, para mim, é fechar esta questão da trilogia, e acho que é importantíssimo, porque também está na altura de passar a livros novos e passar a outras coisas. Estou envolvido neste momento numa nova pesquisa à volta de novos personagens para escrever um livro novo, e posso-vos dizer que vai ser extremamente interessante. Para mim, particularmente, mudar de século. Eu vou fazer um saltinho e posso desvendar efetivamente que eu vou dar um pulinho ao século XVIII. Finais do século XVII, século XVIII, portanto ali aquele período em que realmente Portugal começa a mudar-se drasticamente, e não foi só por conta do terremoto. Há uma personagem por aí que é uma personagem, para mim, é uma personagem feminina que eu acho que é interessantíssima da nossa história e que está completamente esquecida, e acho que precisa de ser resgatada, e é exatamente à volta dela que eu vou criar um novo livro. Não vou ainda desvendar a história, lamento. Eu estou a guardá-la como uma certa, um certo tempero, digamos assim. Portanto, agora vocês podem ir para os livros e manuais de história à procura do século XVIII, quem é que são as personagens femininas interessantes, e tempo para procurar aquilo tudo. Estou também entre mãos com outro projeto que passa um bocadinho por um lado menos fantasioso, mas mais romance histórico, dentro deste período do chamado século do Ouro, e que vai apanhar exatamente o mesmo período do Regresso do Desejado, mas do ponto de vista de um romance histórico mesmo. E este sim eu poderei falar sobre ele, porque a minha ideia é, com este livro, fazer também um bocadinho fazer um bocadinho a minha homenagem também ao Alexandre Dumas e a outros poetas, e efetivamente aos Três Mosqueteiros, porque acho que é uma referência para mim. Quem me conhece bem sabe que o quanto os Três Mosqueteiros são uma referência. Portanto, o livro será exatamente passado nesse período, e não à volta das personagens de corte, etc., apesar delas lá estarem presentes, mas à volta de outras personagens muito mais comuns, e que nos vão levar exatamente pelas ruas
de Lisboa e não só ao longo deste período, de uma Lisboa que lá está nas mãos dos espanhóis, portanto é uma Lisboa que é completamente diferente daquilo que nós conhecemos. E estes, em termos de livros, são os projetos que eu tenho para já ao longo dos próximos anos. Tenho a certeza absoluta que à medida que eu for pesquisando, novas ideias vão surgindo e, portanto, alguma delas eventualmente haverá de nascer também. De trabalhos mais recentes e que efetivamente serão aqueles que vão avançar nos próximos tempos, eu trabalhei ao longo deste período de pandemia na adaptação destes livros e desta trilogia para uma série de televisão. Estamos naquela fase bonita que dá imenso trabalho de adaptação. A adaptação está pronta, portanto agora é a altura em que as produtoras vão ter que se entender. Claro, o entendimento entre produtoras já numa época normal é complicado, numa época de pandemia complicamos 3 vezes. Sim. É uma obra, para quem a leu e para quem ainda não leu e que está a tentar descobrir, que envolve muita gente, e estamos a falar de uma trilogia razoavelmente extensa. Estamos a falar de uma produção que vai envolver Portugal, Estados Unidos e Espanha, pelo menos, como mínimo. Ok. Devo dizer-vos que os 3 livros, a trilogia tem à volta de 1000 páginas, mas posso dizer-vos que o guião completo para as 3 temporadas neste momento, e que nunca será um guião final, digamos assim, tem neste momento cerca de 1400 páginas, divididas em 30 episódios. Portanto, sim, foi difícil, foi duro, Ok. mas está feito. Esteve para ser apresentado precisamente neste dia 22, estiveram para ser apresentados as primeiras imagens, os primeiros trailers, etc. Mas lá está, pandemias à parte e orçamentos à parte e tudo o resto, as coisas estão atrasadas. Portanto, não podemos fazer mais nada. Portanto, vão ser reveladas algumas coisas sobre a série, sim, e vai ser revelada uma primeira imagem, mas é ainda só uma primeira imagem. Ok. E claro, tudo isto é um trabalho que ainda vai implicar muitos meses, mas que já é um trabalho que já não parte de mim. Portanto, eu, enquanto autor, o meu trabalho aqui está terminado, pelo menos para já. Eu poderei ainda ser chamado, e além mais esta é a ideia que há, poderei ainda ser chamado a fazer partes da adaptação, no caso de haver necessidade de adaptar ainda algumas partes do texto, do guião, mas o meu trabalho enquanto autor está feito. Portanto, eu vou continuar a editar livros e vou continuar a trabalhar em livros, além do meu trabalho normal do dia-a-dia. Vou continuar a editar livros, mas a série vai ser entregue nas mãos de quem deve ser e de quem tem realmente a capacidade para o fazer e que não sou eu. Portanto, isto são os projetos que estão para já na calha. Haverá mais coisas, de certeza absoluta, mas claro, não vamos dando tempo ao tempo, porque também as coisas têm que ser feitas com peso e medida e as coisas têm que estar equilibradas e há que equilibrar muitos fatores para que as coisas todas corram bem. Sim, e também nestes tempos mais complicados que tivemos a passar por causa da pandemia e tudo mais, Sim, 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 sim. é sempre muito mais complicado conseguir avançar a bom ritmo ou ao ritmo que nós gostaríamos, não é? Sim, não dá mesmo. É totalmente impensável, infelizmente. Nós vemos inclusivamente grandes produções que tiveram que estar paradas durante Sim. algum tempo e é normal, mas pouco a pouco se vai fazendo. Claro. Exatamente. E nós sabemos bem que nós aqui em Portugal somos especialistas em deixar as coisas ligeiramente correrem. Portanto, há que deixar as coisas correrem e quando tiver que acontecer, aconteça. E pronto, e não há grande trabalho mais que se possa fazer aqui. As coisas têm que correr o seu tempo normal e têm que correr no seu tempo e é deixá-las andarem à velocidade necessária. Neste momento, em termos de produção, nós estamos assegurados com a produção com a Lightbox. A Lightbox tem feito um trabalho muito bom no Porto, a nível de produções históricas. Eles têm dado a fazer um trabalho muito bom e estamos a trabalhar com eles. Eles estão responsáveis por fazer a restante coprodução.
E pronto, e lá está. É um trabalho para os próximos meses, no qual eu não espero de ser absorvido por toda a produção, porque também não faz grande sentido, e lá está, há que deixar as coisas respirarem. É por isso também que eu vou deixar efetivamente o regresso do Desejado de respirar enquanto livre. Tenho para mim uma grande esperança, que é que ele não deixe as prateleiras das livrarias tão depressa. E o mercado editorial em Portugal é muito volátil e é muito complicado para nós conseguirmos manter-nos no mercado que está sempre em expansão e que está sempre em movimento e que está sempre em ebulição. Aquilo que é hoje um livro que está hoje numa prateleira e que está hoje nas novidades, amanhã está no fundo de uma caixa completamente esquecido. E o meu trabalho passa essencialmente por não deixar que os livros fiquem esquecidos. Portanto, tenho que apresentá-los, tenho que continuar de alguma forma a trazê-los ao público, e é isso que eu vou continuar a fazer ao longo dos próximos meses. Portanto, muito trabalho ainda. Muito. Muito. O Desejado vai regressar várias vezes até ao seu público. Convém. E portanto também percebemos que tens aí novos projetos, portanto significa que nós vamos ficar aqui à espera, muito ansiosos para ver o que está para sair. E eu queria agradecer-te mais uma vez teres aceito o nosso convite para vires aqui ao Batata Gin Libre. Mais uma vez obrigada, minha partner in crime, Cátia Marques. Até eu. E a todos vocês que estão aí desse lado a ver-nos e a ouvir-nos falar sobre arte em português, sobre literatura, sobre música e todas as outras formas de arte que se completam, que é esse efetivamente o objetivo do Atado Junho Livre. Muito obrigada a todos vocês que nos têm acompanhado ao longo destes vários episódios, a todos os autores e artistas que têm aceito o nosso convite. Mais uma vez renovo os meus agradecimentos ao nosso autor convidado, o Ricardo. E nós vemos por aí em mais um episódio. E não se esqueçam de ler bons livros e ouvir boa música. Tchau, pessoal. Tchau a todos e mais uma vez obrigado. Obrigado nós, Ricardo. Essa é como te gosto. Obrigada. E há uma coisa que precisem mais, mesmo em termos de clubes de leitura ou o que quer que seja, apitem, digam, que acho que é isso que também faz um bocadinho o nosso trabalho enquanto autores. Acho que não devemos nunca deixar morrer a relação entre o autor e os leitores, porque nem nós autores somos estátuas de pedra que estamos em cima de pedestais, nem os leitores são só aqueles que estão por baixo e que veem e que idolatram os seus autores favoritos. Portanto, acho que faz falta este contacto para que... Acho que também ajuda a leitura, conforme nós estávamos inicialmente a falar. Sim, inclusivamente, eu acho que a arte passa muito por essa contínua passagem de energia e de diálogo entre o artista e quem está realmente a consumir a arte e a apreendê-la, porque nós, ao consumirmos arte, também a apreendemos e ela também se modifica em nós, e modifica-nos a nós. Exatamente. E então, esse tipo de ligações, para mim, é das melhores coisas que a arte tem. E poder estar realmente a falar com os autores e fazer às vezes algumas questões ajuda a entrarmos ainda mais na obra e a vivermos e a experienciarmos ainda melhor a obra. Eu até de autores que já faleceram, eu às vezes gosto de ir ver em entrevistas e assim, porque dá... Sim, dá uma perspectiva às vezes muito diferente, até em termos de personagens e até em termos de escrita e em termos de livros. Às vezes nós conseguimos ter uma perspectiva também completamente diferente sobre aquilo que está nas páginas dos livros. Sim, a partir do momento em que nós, entre aspas, a história é nossa, enquanto leitores, é como se nascesse uma nova história. Existem tantas histórias quantos os leitores que as leram, porque cada um vai aprendê-la da forma que for. É como ver um quadro e eu posso interpretar que a ideia foi retratar X, e se calhar a Cátia vai achar que foi Y, ou tu vais achar que foi outra coisa qualquer que não tem nada a ver. Exatamente. E depois a nível de livros, autor. se eu vos der... Pronto, se eu a nível de livros, por exemplo, eu vos der uma frase num livro que é, sei lá, o navio atracou e eles desembarcaram. Nas nossas cabeças, em cada um de nós fazemos uma imagem completamente diferente. Cada um de nós tem uma forma de o dizer. Mas se eu for especificar enquanto autor o tipo de navio, as ondas, o barco, etc.,
eu já estou a fazer já estou a provocar uma imagem já diferente em toda a Sim. gente. Portanto, lá está. Passa muito por nós conseguirmos exatamente chegar muitas das vezes aos leitores, que é uma coisa que nem sempre se consegue, e daí a importância também de se manter este contacto com os leitores para que se possa descobrir mais estas coisas. Sim, e formas de chegar a novos leitores, porque às vezes o leitor que vai gostar desta obra não tem acesso à mesma porque não sabe sequer que ela existe. Sim, E nem sim, sequer sabe sim, que sim, sim. existe, exatamente. E, Sim, isso e isso acontece não com alguma pode frequência. acontecer. Pois não. Mas acontece com mais frequência do que aquilo que nós queremos habitualmente. Mas eu acho que também uma das coisas que agora, tipo, já antes, nós já começámos com blogs e YouTube e Instagram e etc. Mas que estas redes sociais também sirvam exatamente Sim, o para poder propósito fazer isso. Sim, para de se poder falar. também divulgar e de Uhum. chegar a cada vez mais público. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma forma interessante como, de novo, nós nos fomos adaptando. Uhum. E neste caso, alguns de nós migraram para a rede, né? para contactar com Sim, sim, outros sim. leitores, eventualmente com os autores. E no momento em que as pessoas fecharam, porque foram obrigadas a ficar em casa, foram obrigadas a estar separadas fisicamente do mundo e das outras pessoas, foi a forma que as pessoas efetivamente encontraram de se reconectar. Parece quase E de estarem juntas novamente, sim. É. Sim, é uma coisa quase poética. As pessoas afastaram-se e o veículo que as fez afastar é o que as faz novamente aproximar. Exatamente. E Sim, sem dúvida efetivamente é. que a arte teve o seu papel importantíssimo. Já E referimos aqui continua a várias ter. vezes. Sim, continuará a ter nos próximos meses e tudo mais. E pelo menos enquanto nos mantivermos assim separados fisicamente, isto vai continuar a acontecer, sem dúvida nenhuma. E a arte vai continuar a ser importante porque é o seguinte, uma coisa que eu tenho notado do pouco que eu consegui já ir de um bailado, um concerto, as pessoas estão ávidas de Completamente. ir. Por exemplo, tu conheces o Pedro, a Night também conhece o Sim, Pedro. Sim, Em sim, sim. Xantia deu concerto ontem. Tinha sim. lotação esgotada. Sim, 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 sim. Esgotadíssimo. Uau. Eu Claro, fiquei porque as super pessoas feliz. precisam, as pessoas Precisam. querem, as pessoas estão Sim. necessitadas desse género de contacto. Mas pronto, olha, mais uma vez obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Obrigada, Ricardo. Obrigada a Muito nós. obrigada. Espero que o resto da leitura seja igualmente boa. E espero que vocês gostem muito. E quando terminarem, se eventualmente numa ideia de clube de leitura quiserem aproveitar para me bombardear com questões, vocês estejam à vontade. Olha, excelente. Estejam à vontade, Excelente. que não me importa absolutamente nada. Eu sou Nós não nos capaz- vamos esquecer disso. Ótimo! Eu sou depois capaz de dizer, olha, Ricardo, já acabamos o primeiro livro. Há a possibilidade de então fazermos aqui um Força, grupinho. força. É uma questão Porque de eu acho que falarmos, as estejam à pessoas vontade. iam adorar. Adorar mesmo. Estejam à vossa vontade quanto a isso, está bem? Tá bom, obrigada, Ricardo. E mais uma vez obrigado também e até breve. Até breve, Até breve, beijinhos. pessoal. Espero que Tchau. eles que estejam lá no dia 22, em Lisboa. Para quem não puder, espero que sigam pelas redes sociais, porque eu acho que vou conseguir transmitir via Instagram, pelo ok. menos, ou Isso é via Facebook. Isso é espetacular. excelente. Pronto, se eu Espero for chamada a conseguir. trabalhar, Espero. vou meter o telemóvel para Pronto. poder ver. Espero conseguir, porque sabem que eu e as novas tecnologias estamos Sim. às vezes um bocadinho de costas viradas, mas eu chego lá. Mais uma vez, Tá muito bem. obrigada, Ricardo. Mais uma vez, Obrigada. muito Obrigado obrigada, também. Kátia. E a todos Obrigada. vocês. E até ao próximo episódio, pessoal.